Quanto maior for a quilagem, maior levantada na sessão de treino, maior será o gasto energético, maior serão os resultados. Como é que eu faço para entrar no seu grupo lá no Telegram, o grupo onde que você posta material e coisa? Depois dessa live vai estar na minha bio, ali na descrição, quem é, @Dr. André Lopes, não sei o que, ali embaixo tem um link, você vai clicar nesse link e você vai ser encaminhado para o grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do Telegram, tem que baixar na Google Store, né, na Google Play, ou baixar na Apple Store para fazer a conexão para entrar para o Telegram, beleza? O que define a intensidade no treinamento de musculação. Eu falo no livro, eu falo nos cursos. Gente, por favor, façam os cursos. Façam os cursos. Fabrício, está no livro, estão nos cursos. Façam os cursos. Poxa, vocês gastam dinheiro com tanta bobagem. Vai lá, pega o curso, custa workshop R$100. O livro, R$100. O curso grande de hipertrofia, o mais fodástico de todos, custa 297. Cara, com meia dúzia de R$1.000 parcelados, vocês conseguem fazer uma atualização top de linha. Ah, professor, eu não tenho toda essa grana agora. Compra o livro, compra o workshop, que são mais baratos. Ah, mas eu não tenho pro livro e pro workshop. Compra o workshop. O workshop é bom de usar, de assistir. Você pode assistir lá quantas vezes quiser. Fica liberado 3 anos para você assistir. Ah, professor, não tenho dinheiro nem pro livro, nem pro blog, nem pro curso, pro workshop. Não tem problema. Assiste as lives. Só que daí também você tem que correr atrás. Eu não posso responder todas as perguntas de vocês, porque não dá tempo, não tem como. Eu preciso de que vocês tenham base. Onde é que vocês vão encontrar bases? Vocês têm que ter... Professor, consigo fazer curso de... Claro que sim! Os cursos EAD, pelo amor de Deus. Vai lá e faz. Compra o livro, Jaque. Lê o livro, bacana, com calma. Parem de ler livro de autoajuda. Livro de autoajuda lá. Como ser fodástico. Como o poder do hábito. 1001 maneiras de ser enganado por um coach otário. Porra, cara. Vai lá e pega um curso bacana. Um livro bacana. Olha o pessoal aí que lê o livro. Então, estabilizamos o primeiro modelo mais utilizado, mais simples, que é o modelo mais simples e relativo, tá? O modelo de percentual de um RM, perfeito? Agora nós vamos analisar outro fator. Agora o meu elemento de controle não é mais percentual de um RM. Eu vou usar repetições máximas, ou seja, se eu prescrever 6... eu vou botar carga para realizar 6 e não 7. 6 e não 5 repetições. Se eu botar para 10 repetições, eu vou botar carga para gerar 10 repetições e não 11, 10 repetições e não 9. Então, o elemento dessa outra maneira de valorização, de trabalho da periodização, eu vou ter o controle das coisas, mas eu vou escolher o que eu vou controlar. Não é mais carga agora, Agora o meu controle será algum dos elementos de volume. Ou vai ser o número de exercícios, ou vai ser o número de séries, ou vai ser o meu número de repetições, ou vai ser a minha cadência. Ah, professor, pode ser um intervalo? Não aconselho. Intervalo, nós já fizemos uma live sobre isso. Intervalo curto, intervalo longo. Eu aconselho sempre que o intervalo seja comprido o suficiente para repor a via energética que está sendo utilizada. Então a gente falou sobre isso, discutiu sobre isso. Vai entrar no YouTube, eu acho que na sequência vai entrando isso. Então por isso que é importante que você assine lá, inscreva-se no canal do YouTube para poder fazer essas coisas. Entre no grupo do Telegram também para ficar sabendo, que lá eu atualizo. Saiu no YouTube, eu vou lá e colo o link no grupo do Telegram e você pode assistir. Então nós temos 2 formas de controlar a intensidade de treinamento. A primeira forma é todos os elementos de volume congelados e nós trabalhando com o percentual de um RM. Legal. O segundo modelo é qual? É parando e escolhendo um dos elementos de volume
e dizendo o seguinte: olha, irei escolher o número de exercícios, o resto fica igual. Irei escolher o número de séries, o resto fica igual. Irei escolher o número de repetições, o resto fica igual. Então eu preciso escolher, eleger um dos elementos. Isso é muito importante que a gente entenda. Geralmente nós escolhemos o elemento repetição. Por quê? Porque eu posso aumentar de 6 para 7, de 7 para 8, de 9 para 10. Eu posso fazer pequenos ajustezinhos na periodização. Se eu escolho número de exercícios, número de séries, fica um pouco complicado. Por quê? Porque eu tenho saltos muito grandes na periodização. Ah, professor, eu posso usar cadência? Pode, mas eu aconselho isso para sujeitos mais avançados. Sujeitos que já têm uma base mais forte. Beleza. Em ambos casos, o elemento de intensidade vai ser um elemento diferente. No primeiro exemplo, será percentual de um RM. No segundo exemplo, será o volume total multiplicado pela carga levantada. Ou seja, no primeiro eu tenho o percentual de um RM, no segundo, que vai me dar uma quilagem total, e no segundo eu vou ter um elemento de multiplicação, os elementos de volume vezes a carga levantada lá no final do treino. Então, em ambas situações, eu vou ter a tonelagem total, eu vou ter a quilagem total. A quilagem, o quanto que ele levanta de peso na totalidade, é um elemento que vai transcrever uma coisa chamada gasto energético. Se eu tiver um gasto energético X e um gasto energético Y, se X é menor do que Y, a intensidade de Y é maior. O que determina a intensidade no final dos processos passa a ser o gasto energético total da sessão de treinamento. Eu sei que isso parece ser meio maluco, porque as pessoas não falam sobre isso. As pessoas elas não conversam sobre isso. Não quer dizer que quem não fala sobre isso está completamente errado. Não, não está. Quem fala do valor de percentual de um RM está falando de quilos levantados. O cara que fala de volume, ele fala de uma unidade que é importante, de uma variável importante, que vai me dar um total de trabalho dentro da periodização. Só que o mais legal de tudo é você fazer o percentual de um RM e ver quanto de quilos o cara levantou no final da sessão e comparar esses quilos levantados, ou fazer a prescrição através do volume de treinamento multiplicado pela carga levantada, é importante ter esse valor, porque no final o que nos interessa é a quilagem total, a tonelagem total do sujeito que ele fez naquele treinamento, porque a tonelagem total irá explicar um valor de gasto energético total. Ou seja, se eu tiver o intervalo padronizado, a amplitude de movimento máxima, o número de séries, o número de repetições que vão variar, automaticamente a minha carga também vai variar, porque é uma prescrição a partir da carga de repetição máxima. Então eu tenho como quantificar o gasto energético de cada treinamento. É claro que a variável, a constante, a unidade não será quilocalorias, porque eu não consigo medir quilocalorias sem fazer uma análise de gases, uma análise de consumo de oxigênio e produção de CO2, para fazer lá uma relação de VCO2 dividido por VO2, para fazer a tão famosa taxa metabólica lá, ou coeficiente respiratório, taxa de resposta oxidativa, né, de produção de energia. Então eu preciso entender que essa unidade final, ela vai me dar uma quilagem, uma tonelagem total de treinamento. Se eu entendo que o final de tudo para o meu organismo, para o meu músculo, passa a ser algo chamado energia, tudo fica mais fácil. Toda a concepção de treinamento fica mais fácil. Por que a concepção fica mais fácil? Simples.
Porque se eu entendo que para levantar um peso eu preciso de energia, para recuperar o caos que esse peso gerou, eu preciso de energia, para hipertrofiar eu preciso de energia, para emagrecer eu preciso da falta de energia, a gente corrige um monte de bobagem. Um monte de bobagem. E para de discutir coisas que não nos levam a nada. Não nos levam a nada. Por quê? Intensidade é a amplitude de movimento, é a cadência, é a não sei. Cara, a intensidade de trabalho, a intensidade de exercício é gasto calórico total. Você precisa padronizar algumas coisas para que você tenha o controle desse tipo de coisa. Não adianta querer periodizar mudando o número de exercícios, o número de repetições, o número de séries, se você não controla a cadência. Não, você tem que padronizar. No método de volume, no método de controle de variáveis volumétricas, nós vamos ter uma única variável sendo escolhida para periodizar. Por quê? Porque no momento que eu escolho a parte de percentual de carga, percentual de 1RM, quantas variáveis eu estou periodizando? Só eu estou usando para periodizar a 1RM, percentual de 1RM. O resto tudo precisa falar, professor, mas eu uso o percentual de 1RM, mas um dia eu faço 3 exercícios, no outro dia eu faço 4, no outro dia eu faço... Tá errado. Não pode ser dessa maneira. Porque se você muda muitos elementos dentro da periodização, você perde o controle do quê? Do gasto calórico. Você não sabe o quanto de energia aquele treino está gerando. Então a melhor forma da gente entender o processo de intensidade é contabilizar os valores de quilagem total levantada. A quilagem total levantada é a forma mais aproximada de gasto energético. Então, independente de você usar percentual de 1RM ou você usar algum elemento de volume para periodizar, é importante que você saiba a quilagem total de cada um dos treinos. No momento que você souber a quilagem total, você entende que a quilagem X hoje vai precisar de uma quilagem maior amanhã e quem sabe menor no próximo dia, no terceiro dia. E aí você vai oscilando essas quilagens. E essas quilagens subindo e descendo permitem ter uma aproximação do que realmente é a intensidade. Então, intensidade é um elemento de gasto energético. A intensidade para o organismo humano é gasto energético total da sessão. Quanto maior for a quilagem maior levantada na sessão de treino, maior será o gasto energético, maior serão os resultados. É lógico que precisa periodizar. Quer dizer então que sempre tem que ir aumentando. Claro, imbecil, foi isso que eu falei. Não foi, né? Então você tem que abrir um pouco a cabeça. Isso aqui é uma live, não dá pra desenhar 1000 coisas pra vocês. Então a ideia é que vocês pensem um pouco sobre as coisas que estão fazendo. Então qual é o elemento que é considerado intensidade em treinamento? Vai lá, escreve pra mim aí. O que é que então determina a intensidade? O que é intensidade? É gasto energético total. Só que eu preciso ter alguns cuidados. Por exemplo, eu não posso querer comparar gasto energético total com uma intensidade muito baixa. Muito baixo. O que é muito baixo? Abaixo de 40% da 1RM. Não dá, tá? Não dá. Eu preciso ter uma noção de que esses dados eles funcionam de 40% para baixo, eu faço comparativo, de 40% a 80% e acima de 80%. Então eu tenho que separar em 3 zonas a parte de treinamento. A zona leve, a zona média e a zona heavy, pesada, tá? Então se eu fizer a comparação de treinamentos na zona abaixo de 40%, o que determina é gasto energético. Se eu fizer entre 40 e 80, o que determina é gasto energético. Se eu fizer acima de 80, eu não sei porque eu nunca li um estudo a respeito, tá? Hoje a nossa live foi sobre intensidade de treinamento. Resolvemos algumas coisas a respeito de intensidade. Chegamos à nossa conclusão de que intensidade, no final das contas, é uma contabilização do gasto energético total da sessão de treinamento. Eu preciso controlar isso de maneira adequada para que eu possa evoluir de maneira progressiva, de maneira lógica e de maneira eficiente a periodização do treinamento. Beleza? Então,
Gente, não esquece, na minha bio, link do grupo do Telegram. Grupo do Telegram. Vai lá no Telegram, entra no Telegram, faz parte do meu grupo. Lá nós estamos crescendo esse grupo. Lá eu posto texto, posto um monte de coisa, vídeo legal, para que você começar a entender mais a respeito de treinamento, periodização, fisiologia, avaliação e tudo que cerca a área da educação física. Beleza? E aí, gostaram dessa segunda parte do vídeo a respeito de intensidade? Eu discuto isso de maneira mais profunda nos meus cursos online e presenciais. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos um link especial de um desses cursos que eu falo a respeito de intensidade, de volume de treinamento aplicado à musculação para a hipertrofia. Então aproveita, dá uma olhada aqui embaixo, clica no link para ir lá no site da compra do curso. E não esquece, te inscreve aqui no canal, dá o like nesse vídeo e compartilhe esses vídeos nos grupos de WhatsApp. Se você está interessado em entrar no grupo do Telegram, vai lá no meu Instagram, que está aparecendo em algum lugar aqui, para que você possa clicar na bio e entrar direto no meu grupo VIP, grupo especial de pessoas interessadas em aprender. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.